Olá, Deus te abençoe, que a sua família esteja bem e que Deus esteja abençoando a sua vida a cada dia, que Deus esteja derramando as mais ricas bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida. A bênção de Deus seja abundante em nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui meditando no livro de Provérbios, dia 27 de maio. Então hoje, Provérbios 27. Poucos minutos para a nossa reflexão, meditação e crescimento diante de Deus. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós temos que a cada dia regar a nossa fé com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías que assim como a chuva cai na terra e faz brotar a semente, a palavra de Deus não voltará vazia. Então nós precisamos estar sempre cheios da palavra de Deus, da sabedoria que vem do próprio Deus, para que a nossa vida vá crescendo, vá de encontro, para que alcancemos a estatura completa, a varão perfeito, como diz Paulo falando aos Filipenses. Mas antes disso, deixe o seu like, compartilhe, deixe um comentário, nos ajude a levar essa palavra a outras pessoas. Então vamos lá? Provérbios 27, versículo 2. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Na Bíblia Viva está escrito: não faça elogios a si mesmo, deixe isso por conta de outras pessoas. Nós vamos aprendendo com Deus sobre humildade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos uma tendência, né? A natureza caída, a natureza pecaminosa, nós buscamos isso. Lembra do nosso desafio? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A primeira carta de João fala sobre isso, porque a vontade carnal, os apetites carnais, a concupiscência dos olhos, a Bíblia diz que os olhos do ser humano e o mundo dos mortos nunca dizem basta. E a soberba da vida é a vontade de controlar, é a nossa tendência para o poder. E poder, lembre de quê? De reconhecimento, de ser honrado. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Então, nós precisamos confiar na palavra de Deus e esperar o nosso momento de ser honrado. Se vai haver esse momento, um dia ele vai acontecer. E se não tiver, também não deve ser um problema para nós. Nós temos que viver guiado para o nosso propósito. A Bíblia diz que Jesus se humilhou até morte de cruz. E Deus exaltou o nome dele sobremaneira, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas para ser honrado dessa forma, ele precisou se humilhar. Ele precisou de suportar a pior morte, que é a morte de cruz. Ele levou todas as maldições estavam sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então lembre do exemplo de Jesus, de humildade. Então aqui diz para a gente não elogiar a nós mesmos. Deixe que outras pessoas nos elogiem, mas mesmo assim, toma cuidado. Não acredite em todos os elogios. Alguns elogios são para nos agradar e não é a verdade. Eles não são verdadeiros. E lembre-se que quando alguém te critica, pode estar te ajudando a sair de alguma situação que você nem percebeu que estava nela. Claro que isso é uma crítica de quem é uma pessoa que você realmente confia, de quem é uma pessoa que realmente te ama, é uma pessoa que sabe fazer uma crítica que não é para te destruir, mas para te orientar, o que é chamado hoje em dia de feedback, né? É uma opinião, né, de algumas pessoas sobre o seu comportamento, sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua performance. Aquilo que você está andando, é bom que você tenha alguns amigos, algumas pessoas da sua confiança que possam te dar um feedback, porque as pessoas vão perceber coisas que você não consegue perceber sozinho. Porque a Bíblia diz que todos os caminhos é reto aos nossos olhos. Nós não conseguimos perceber a maioria dos nossos erros, porque para nós
é o que é certo, senão a gente não teria feito. Então é importante quando a gente tem pessoas que a gente confia e que possa dar esse feedback, dar essa opinião do que nós estamos fazendo. Lembra disso. Adiante da honra vai a humildade. Quero falar rapidamente aqui de uma pessoa que mostrou, que demonstrou, né, que sinalizou uma certa humildade e depois ficou confuso. Um homem que dispensa comentários por ter andado com Deus, por ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que deu a vida pela palavra de Deus, mas que também viveu esse dilema. João Batista. João Batista viu Jesus passando e falou com seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em um outro momento, ele diz assim: é importante que ele cresça e que eu diminua. Demonstração de humildade, demonstração de sinceridade para um propósito, não buscando elogio, não buscando reconhecimento. Mas aí, quando João Batista foi preso, estava lá passando os dias, sabendo que ia morrer, ele pediu que os discípulos fossem falar com Jesus. Olha, pergunta a Jesus, pergunta o mestre, é ele o Messias ou vamos esperar outro? E Jesus deu uma resposta que ninguém esperava. Jesus mandou falar com ele: diga a João que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E os discípulos voltaram e falaram isso para João. E quando os discípulos saíram, Jesus falou assim: vocês conhecem um profeta? Ele é mais do que um profeta. Ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Olha o reconhecimento de Jesus pela pessoa de João. Mas para João, Jesus foi até duro, foi até deu uma palavra muito forte para ele. Em outras palavras, Jesus mandou falar com João: João, está tudo sob controle. Não era importante que eu crescesse, que você diminuísse? Você está diminuído na cadeia. Você está cumprindo o seu propósito na cadeia. E na cadeia, João Batista morreu. Assim terminou a história de João Batista na Bíblia. Mas Jesus reconheceu a grandeza, a missão de João Batista sendo cumprida. Mas não sei se você compreendeu o que eu estou querendo dizer. Jesus falou assim: olha, está tudo sob controle, porque os cegos veem, os coxos andam. E é anunciado o Evangelho a todas as pessoas. Quer dizer, o Messias chegou. Eu sou o Messias. E João Batista compreendeu. Não ficou tão bem explicado na Bíblia para nós, mas João entendeu. Quando os discípulos falaram para João, João não fala mais nisso. Ele compreendeu que Jesus era o Messias pela forma da resposta. Ele não precisou de elogio. Então, não espere elogios. Não espere reconhecimento. Eles virão, se for o propósito de Deus. Se não for, cumpra o seu propósito. Faça o melhor que você pode. Cumpra o seu ministério. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: cumpra o seu ministério. Seja exemplo para outras pessoas. Leve a palavra. Pregue a tempo, fora de tempo. Redargue-se, instrui, ajude as pessoas. Cumpra o seu papel. Faça a vontade de Deus. Cumpra o seu propósito e não espere por elogio. Adiante da honra, vai a humildade. E não se esqueça, a soberba precede a ruína. Esperar muito elogio, esperar muito reconhecimento é um caminho muito próximo para nos levar à soberba, a achar que somos o mais importante. Existe o importante, Deus. Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo e cada um tem o seu papel, tem o seu propósito, tem a sua função. Além de cumprir sua função, ajudar os outros membros a cumprir a função deles. Esse é o nosso papel como membro do corpo de Cristo, cumprir a nossa função e ajudar os outros membros a cumprirem também. Como a Bíblia diz, levar as cargas uns dos outros. É isso aí. Deus te abençoe e te guarde. E que Deus possa te honrar a cada dia, no tempo certo, da maneira certa, e que
a bênção de Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e que você cumpra a sua missão aqui na terra. Deus tem um propósito muito grande na sua vida e que essa obra seja completa para a glória do nome do nosso Deus. Para que nós possamos falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.